Olá, com muita alegria abrimos a nossa semana de programação aqui no Viver Bem com o nosso quadro Viver Bem em Cristo, que traz a cada semana a palavra de Deus. Nós estamos aqui com o ministro Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que nos auxilia nessa busca ao encontro de Deus, das nossas origens, do compreender quem nós somos, por que estamos aqui, quem é Deus nas nossas vidas e responder a tantas outras questões aí que nos são enviadas e que nós procuramos trazer para você também que nos assiste, como uma luz de esperança nesse mundo tenebroso que temos vivido aí, diante de tantos fatos, acontecimentos, tribulações, de tantas coisas que nos escandalizam, nos atemorizam. Então, estamos de volta aqui e queremos agradecer a presença do ministro Sérgio Alves. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Estamos à disposição aqui para falar dos nossos conhecimentos que são limitados e creio que esse programa sempre, de alguma maneira, ajuda a cada um de nós, porque eu estou incluído aqui. Quando a gente se fala da palavra, a palavra corta quem fala e corta quem ouve, né? E nós somos ajudados pelo Espírito Santo a compreender a maneira pela qual Deus estipulou que o homem deve viver para ser satisfeito, feliz e realizado. E o homem só encontra essas coisas quando ele passa a conhecer a pessoa de Deus por meio da Bíblia. Então, por esse motivo, sempre nesses programas é uma oportunidade singular para que a gente possa ampliar nossa visão a respeito da realidade da vida, a respeito de Deus, do mundo celestial, que a gente pouco conhece. E o que é mais importante é que Deus sempre nos dá energia e força interna através desse contato com a palavra. A vida divina, a força de Deus vem para dentro da gente nos ajudar quando a gente acessa a palavra de Deus. E nós fizemos isso aqui no programa sempre. Eu creio que muitos e muitos de todos vocês têm recebido as bênçãos do Senhor. Pelo menos é aquilo que a gente vê no retorno que a gente tem a respeito do programa. E enquanto Deus der oportunidade, estaremos aqui sempre no intuito de contribuir com todos, a ajudar todos a se aproximarem de Deus, porque essa é a nossa vitória, a aproximação de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, as coisas começam a melhorar, não só no presente, como também nos prepara para o futuro. Como nós precisamos buscar e nos aprimorar, eu repito, porque nós sempre esperamos que os outros mudem em relação a nós, que os outros se modifiquem, mas na verdade nós precisamos nós próprios buscar e nos aprimorar. Como o Senhor disse, a palavra corta, né, para quem fala e para quem ouve, e nós precisamos, né, disso, desse polimento, de aparar tantas e tantas arestas que nós temos aí, que não são poucas, embora muitas vezes nós não reconheçamos, mas é uma tristeza e uma alegria ao mesmo tempo quando nós vemos isso, porque vemos que precisamos ser modificados para que possamos realmente fazer diferença nesse mundo, transformar esse mundo e não esperar que outros o transformem, porque enquanto nós esperarmos pelos outros, nada vai acontecer, porque uns ficam esperando que os outros mudem e ninguém muda e as coisas vão piorando. E essas coisas todas que vemos acontecer diariamente aí na nossa vida pessoal, seja globalmente ou localmente, né, não importa, só mostram que realmente as coisas estão no caminho errado, né? Então eu gostaria de pedir que o Senhor falasse um pouco para nós do livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 3 ao 14, que diz em um dos versículos ali que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todas as pessoas, né?
Então, nós temos que lutar para que o amor verdadeiro não se esfrie dos nossos corações, para que esse amor que a gente quer receber também seja dado, seja praticado, e não só para aqueles da nossa família, né, que nós amamos, mas para todas as pessoas, porque sem isso nós não vamos ter um mundo perfeito como as pessoas sonham, ou nem tem mais esperança que aconteçam, né? Então, que o senhor possa, nesse nosso estudo bíblico hoje aqui, através do programa, falar sobre o capítulo 24 do livro de Mateus. Sim. Nós temos que considerar que essa redação aqui, profética de Jesus, era para o final da Era da Graça. E, na realidade, nós hoje estamos no final da Era da Graça. O que é a Era da Graça? É o período de 2000 anos, que é um período que compreende entre a primeira vinda de Jesus e a volta de Jesus. São 2000 anos. Período destinado a oportunizar a todas as pessoas nascidas nesse período a receber o renascimento espiritual, a regeneração, e também terem a instrução divina para mudarem a sua maneira de ser, de homem natural para espiritual, para também, por conseguinte, reinarem com Cristo no milênio da paz. Então, a Era da Graça compreende 2000 anos, da primeira vinda à volta de Jesus. E isso está muito próximo de acontecer. Mas o mundo está desapercebido. As pessoas não acreditam que isso vai acontecer. Na grande parte, e até digo, no meio cristão também tem muita incredulidade a respeito disso. Porque eles pensam assim: isso é coisa para daqui a 100 anos, isso é para daqui a 400 anos. Mas, na verdade, nós não podemos fazer esses comentários sem olhar para a Escritura. O próprio Jesus disse: não passará essa geração até que eu volte. Isso ele diz antes da ascensão dele aos céus. Porque depois da ressurreição, Jesus voltou na terra e ficou 40 dias. O que é uma geração no sentido espiritual a que Jesus se referia? Quando fala na linguagem espiritual, uma geração espiritual é 2000 anos. Porque a história de toda a parte divina com relação ao homem, ela é dividida em 2000 anos. Então, esses 2000 anos são 3 gerações espirituais, em que Deus vai consumar toda a obra praticamente. Depois mais 1000 anos para fazer a completação, e aí então vem o Evangelho Eterno, que é a eternidade, onde Deus vai encabeçar todas as coisas. Mas antes disso, Jesus vai reinar visivelmente, aparentemente, por 1000 anos na terra. Antes disso, que chama-se as bodas do Cordeiro, o milênio da paz. Mas depois assim dos comerciais nós podemos falar um pouco mais sobre essas particularidades, que é importante, porque as pessoas acham que isso não está para acontecer, né? Olha, até o mais incrédulo acho que lê notícias, não é? Vê notícias. Então eu não seria tão incrédulo assim, não, né? Mas você continue conosco, nós lhe convidamos a estar aqui, quem sabe também entrando em contato conosco aí, você pode argumentar, dar a sua opinião, fazer seus questionamentos, né? Trocar essas ideias conosco aí e quem sabe estar descobrindo um pouco mais daquilo que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas, como eu sempre digo, né, as ondas eletromagnéticas também nós não enxergamos e elas existem, então, né, continue conosco, nós lhe convidamos.
Voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a ouvir atentamente aqui a explanação do ministro Sérgio Alves a respeito do momento terreno e espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos agora vivendo momentos finais mesmo, mas bem finais da Era da Graça, onde, pela permissão de Deus, o anticristo vai ter um reino na Terra absoluto, praticamente de 7 anos. Está próximo de ser implantado. Já está muito próximo. E eu creio que tudo já está pronto, estruturado para que isso aconteça, no meu modo de ver os movimentos sociais, políticos, e até a iniquidade que se multiplicou tanto. Porque hoje você não vê mais pessoas amorosas, você não vê mais essas expressões, sabe? Hoje tudo é xinga, é crítica, é julgamento, é agressividade, é brutalidade. As pessoas não têm mais amor. Você vai numa loja, se você faz 2 perguntas para o vendedor, ele já põe a boca em você. Você entra na loja, ele nem olha para você, você tem que chamar o vendedor para te atender. Você entra no metrô, aí você está displicente lá, você está escorado num daqueles lugares que as pessoas se apoiam, a pessoa te empurra e te xinga assim, né? A gente vê muitas vezes isso, né? Coisas bem comuns até, como pessoas, mulheres às vezes grávidas ou idosos, né, em pé e os jovens sentados e não estão nem aí, né? Não existe uma consideração, um amor, um afeto, né? Existe um egoísmo cada vez mais arraigado no coração das pessoas, uma dureza de coração, né? Veja que os de mais idades, que há 50 anos atrás havia paixão, havia amor, as pessoas namoravam. Hoje não tem mais isso. Hoje ninguém ama ninguém. As pessoas se experimentam, né? As pessoas são virtuais, hoje elas não são presenciais, sabe? Viraram umas máquinas, umas coisas estranhas, assim. Realmente são insensíveis à vida. Isso está escrito aqui em Mateus 24:12, que, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar. E esfriou. Escrito há quanto tempo atrás, né? Esse dia eu tive uma experiência de estar num lugar assim, com muitas pessoas, e cada um estava assim num telefone celular desse jeito. Ninguém olhava para ninguém. Era só assim, todo mundo, né? Um tá na cozinha chamando o outro que está no quarto pelo celular, pelo Face, e assim vai. Estamos cercados de pessoas, mas ninguém conversava com ninguém. Tanta solidão, né? Pessoas que nós frequentemente vemos isso e já vem há muitos anos, tem muitos registros na história, né? Mas recentemente tivemos um ator famoso aí, admirado por todos, Robin Williams, que suicidou-se também, e daí a gente de novo reflete, porque uma pessoa que tem tudo bem sucedido, carismático, de talento, né, que tem tudo que a matéria, o dinheiro pode trazer, não está feliz e entra em depressão e cai em vícios e, né, nessas cadeias, nessas prisões emocionais que terminam com a vida da pessoa, né, que levam a um ato tão dramático, acabando com a sua própria vida. Então é porque, apesar de ter tudo, a pessoa não tem o essencial lá dentro, que é essa luz de Deus que acaba sendo, tá ali, né? Mas como diz lá no caminho, aquela semente brotou muitos espinhos ao redor e aquela semente morreu, né? Então talvez seja assim que nós estamos vivendo nesse mundo, né? As sementes de Deus estão sendo cada vez mais sufocadas pelos espinhos da vida, por todas essas coisas ruins aí que nós estamos vivenciando. E a palavra de Deus mostra que quando um homem se desenvolve em sua vida ali, mas se distancia de Deus cada vez mais, porque à medida que passa o tempo,
se ele não se aproxima de Deus e Deus fica cada vez mais distante dele, há uma decomposição psicológica no homem. E ele só tem 2 caminhos quando essa decomposição está consumada. Ou ele se mata ou ele mata alguém. É o final do processo. Porque ou ele entra em depressão profunda e vai à morte pelo suicídio, ou ele fica tão irado e tão antissocial que ele acaba matando pessoas pela ira. Porque só tem esses 2 caminhos para a decomposição psicológica humana chegar no final. O foco final dele é isso aí. Pastor, e quais são os principais motivos assim que afastam o homem de Deus? Na verdade, nós já nascemos com a natureza pecaminosa que odeia Deus, não gosta de Deus, né? Essa natureza pecaminosa do homem, ela é anti-Deus. Então, hoje você fala de Cristo para as pessoas, tem pessoas que começam a rir de você porque acham que você é um imbecil, né? E sendo que você está na verdade, na realidade de todas as coisas. Mas aí você tem que olhar para aquela pessoa e tem que ter piedade, porque aquela pessoa ali está completamente fora de uma realidade, não acessa nada que é futuro eterno, tem sua vida completamente finita ali, mas ela está escarnecendo de você. Então, como nós temos que perceber que tipo de cultura se estabeleceu hoje no mundo, que as pessoas assim inverteram completamente as coisas, né? Então, há uns anos atrás, havia um sal na terra bem maior. Quando se falava em Deus, as pessoas temiam ainda o nome de Deus. Hoje eles escarnecem com maior facilidade. E a própria Bíblia, também escrita há séculos atrás, diz que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, né? Já estava escrito. É loucura mesmo, porque hoje, com a mentalidade estabelecida, assim, conseguiram assim incutir no coração do homem uma cultura que ridiculariza as coisas espirituais e as coisas de Deus e exalta a ignorância e as trevas, né? Temos que quebrar esses paradigmas. A comissão de Deus para a igreja fraquejou no decorrer dos últimos anos. Nos últimos 100 anos houve uma degradação da estrutura religiosa da instituição divina que é a igreja. Essa degradação, né, que houve nesse período acabou também se refletindo numa comunidade que não tinha uma instrução firme e disciplinada para uma retomada de posição diante de Deus do homem. Então, a cada geração que vem, a igreja não se colocou na posição correta. E isso degradou a vida humana. Porque, obviamente, que quando a força divina através da igreja arrefeceu, é óbvio que o inimigo de Deus iria proporcionar uma série de manjares para atrair as pessoas. Como tem hoje milhares e milhares de filosofias e religiões que são contrárias ao cristianismo, né? Então, esses erros, que não é 100% da igreja, também digo, mas a igreja tem uma boa parcela de culpa, né, nesse aspecto, de que se desviou dos preceitos bíblicos, enfraqueceu na fé, se degradou. Aquilo que eu ouço o senhor falar já há muitos anos, aí, várias vezes durante esse período aí do nosso viver bem em Cristo, né, que nós precisamos do alimento espiritual. A Bíblia contém o alimento, que é a palavra de Deus, só que as pessoas não buscam o ensinamento, não buscam esse alimento, não buscam descobrir e andar dentro dos preceitos do Criador, desse manual do fabricante, que é a Bíblia, né? E como qualquer pessoa sem o alimento acaba enfraquecendo, deteriorando, enfim, né? E quem são as igrejas, quais são as igrejas
que praticam a leitura da Bíblia, os ensinamentos bíblicos, que levam as pessoas a buscar a palavra de Deus e não ensinamentos de homens, não é? E as pessoas muitas vezes idolatram homens que a pessoa que ela falou tal coisa, ponto. Ninguém vai lá olhar se é aquilo mesmo. Muitos estão falando de uma forma correta, mas a Bíblia está aqui para que as pessoas confiram o que ele está dizendo. É verdade? Está escrito? É assim? Ou será que tem uma manipulaçãozinha, uma distorção, levando as pessoas para aquele lado que interessa mais, né? Então, eu vejo dessa forma, em parte, né? Depois dos comerciais aí, a gente pode falar nessa parte que é extensa, um pouco extensa aí. Estamos aqui buscando compreender e abrir nossos olhos aí para as coisas que já estão escritas há muito tempo. Então, continue conosco que nós já voltamos. Voltamos e continuamos a falar dos tempos atuais, do amor que está se esfriando do coração dos homens e do que virá por aí, conforme diz na Bíblia, né, na palavra de Deus, que já foi profetizado, já foi escrito há centenas de anos atrás, não é, pastor? Exato. E como nós falávamos assim no bloco anterior, a Bíblia está aí, a igreja também está presente, a Bíblia também está aberta para todos. Mas uma coisa a gente tem que falar aqui e mencionar é que um povo que já nasce em iniquidade e que já tem o elemento pecaminoso, ele só vai para as Escrituras se houver uma pregação da palavra. Se a igreja se omitir numa geração e não pregar a palavra verdadeira e completa, um povo não vai ser introduzido no processo de recriação e restauração pela palavra de Deus. É verdade, porque uma pessoa que não tem uma orientação, que desconhece, como eu muitos anos atrás, eu tentava abrir a Bíblia, mas eu olhava assim, não entendia nada, sem condição, né? Desistia. Então a gente precisa buscar esse entendimento com quem já está mais longe nessa caminhada, né? Então é por esse aspecto que eu digo que a igreja tem uma parcela significativa de culpa diante de Deus e do povo, né? Que fraquejou, falhou naqueles momentos de exercer o ministério dela, que é ministrar a palavra da verdade para as comunidades. Então, hoje, as igrejas estão presentes em grande número em tudo que é lugar, mas elas são ineficazes no sentido de convencimento espiritual das pessoas. Por quê? Porque além da palavra pregada, que é muito pouca e não é completa, há interesses particulares de pessoas e de grupos que são estranhos aos objetivos de Deus, né? E eu penso que grande parte da igreja está muito preocupada com aspectos políticos, se envolvendo em questões socioeconômicas, quando lá em Tiago, no capítulo 1, diz que tudo na vida, na terra, é transitório. Então, o que vai prevalecer na eternidade, que todos sabemos, a coisa mais certa na vida é a nossa morte física, né? Então, eu creio que a igreja não é uma colocação, é uma visão que eu tenho, mas que deveria se preocupar menos com as questões, se envolver menos com questões políticas e socioeconômicas e incitar mais as pessoas a buscar os ensinamentos e a ter essa realidade de que todas as situações terrenas são transitórias, né? E é verdade isso que você falou. A igreja não tem a comissão divina específica para interferir na questão econômica e política. A igreja tem que liberar
os princípios divinos para uma comunidade que, tomando a verdade, vão fazer as coisas certas por consequência de uma cultura espiritual recebida que veio de Deus, que é perfeita e não precisa ser colocada à prova pelo homem. Então a função da igreja é pregar a palavra, tem que instruir uma comunidade, tem que ensinar o povo os princípios de Deus, para que o povo, quando for agir na política, na economia, no social, venha fazer as coisas corretamente. Aí então o nível de paz da comunidade, de socioeconômica da comunidade, vai ser uma bênção também, porque está sob a tutela de uma lei perfeita e elevada, que é a lei divina. Porque acho que em Lucas diz, né, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto nos será acrescentado. Exato. Em Mateus 6,33 também está escrito isso, né? E o homem tem que observar essas coisas, porque não adianta as autoridades espirituais tentar interferir em áreas econômicas e sociais e tentar resolver as coisas a partir dos conflitos humanos que estão já gerados. Não, isso não é a maneira correta. Eu não tenho nenhuma comissão específica de Deus para me meter nessas áreas. A minha comissão é pregar o Evangelho de uma forma plena para que uma comunidade seja esclarecida e iluminada pela verdade de Deus. Até porque nós, seres humanos, somos muito limitados, mesmo os mais inteligentes e capazes. Sim, e nunca foi base de resolver as questões socioeconômicas e políticas de uma nação, do mundo, se utilizando das coisas naturais e humanas para resolver os problemas. Então a gente tem que olhar para a lei maior, que é a lei de Deus, porque o Senhor nos ensina todos os princípios em todas as áreas da vida humana, de como nós devemos proceder com justiça, né, que faz bem para mim e para os outros. E é simples, né? Na verdade, é simples. Agora, no momento que o homem puxa os assuntos naturais, os fatos naturais, para se embasar, para corrigir coisas sociais e econômicas, ele está completamente entrando num buraco sem fundo, entende? Porque ele jamais vai equacionar aquelas coisas. Não existe como controlar todas as variantes, né? Isso cientificamente nós já sabemos. Os padrões já estão estabelecidos e perfeitos, que Deus dá para nós. Se você observar o direito, hoje já está mudado muitas coisas, mas há muitos anos atrás, se você olhar o direito, tudo ele está embasado no Pentateuco. Toda a estrutura do direito humano, todo o direito civil. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. Você vai ver a base do direito romano foi extraída do Pentateuco. Quando eu estudei isso, eu lembro que a gente comentava muito, os professores, de que a base do direito romano, que é o direito mais elevado do mundo, né? Aqui, pelos que conhecem o direito, que é a base de qualquer faculdade, de qualquer ensino, de qualquer estudo, é o direito romano. Então, de onde é que foi extraído a cama desse direito, o lastro desse direito? Lá no Pentateuco, né? Então, as coisas têm que ser vistas sob essa perspectiva para a gente resolver o problema das pessoas e do mundo, né? Eu não vou recorrer para Satanás para resolver o problema do mundo. Eu tenho que recorrer a Deus, né? Sim. E o senhor falando essa questão do direito, né, do embasamento das leis que foram escritas a partir da Bíblia, eu também lembrei que muitos outros livros são escritos a partir da Bíblia, mas a própria Bíblia diz, não sei em que parte, mas eu li, né, que o saber se multiplicaria e milhares e milhares e milhares de livros seriam escritos, né? E hoje, se nós lermos, porque aquele escritor, olha quanta coisa bonita ele escreve. E os que fazem, que são mais famosos, eu já li vários, né, no passado, e depois que eu li a Bíblia e comecei a estudar a Bíblia há quase 8 anos, eu fui vendo que, olha, esses caras todos tiraram tudo daqui, né? E mudaram um pouquinho do jeito deles, douraram a pílula, puxaram a brasa assim pro seu, né? Do seu jeito,
mas fizeram sucesso, porque tiraram em parte daqui e as pessoas se encantam com aquilo. Mas se encantam com aquilo que já é parcialmente, né? Tem um pouquinho ali da verdade da Bíblia. Imagina se ver a verdade completa e perfeita como está aqui. Como a gente vai descobrindo quando lê esse livro maravilhoso. Por mais que às vezes a gente, em um momento, acha, não, mas isso aqui não é bem assim. É porque a gente ainda não conseguiu ver ou sentir. Mas daqui a pouco, o próprio Deus mostra... Tá vendo por que eu disse isso? Por que é assim? Agora tu tá vendo que é realmente isso. Então, é maravilhoso de fato, né? Uma descoberta incrível. É verdade. Mas depois dos comerciais aí, tem algo a complementar aí que eu esqueci de falar. Tem muitas coisas ainda, né? Então, continue conosco. Já voltamos. Voltamos e ao finalzinho já do nosso programa hoje aqui, nosso Viver Bem em Cristo, ainda temos tanto a questionar, a ouvir. Temos ainda aí mais um bloco, pastor, então eu vou deixar que o senhor consiga pelo menos completar um pouquinho desse extenso pensamento que nós ficamos aqui, né, falando e pensando e tentando, né, descobrir. Hoje as pessoas estão carentes de um dom que vem de Deus. A maior carência hoje no coração humano, nessa geração, é o discernimento. Qualquer coisa enganosa e mentirosa pode fascinar uma alma. É incrível. Mas eu quero assim... usar umas palavras de Jesus e uns ensinamentos de Cristo aqui para falar de como nós devemos analisar as coisas que nós estamos lendo, conhecendo, para saber se aquilo tem algo de Deus ou não. Porque tudo que vem a nós como informação, como literaturas, mensagens que ouvimos, a gente tem que analisar de onde vem. Mas qual é o critério para saber de onde vem? Já que estamos tão faltosos desse atributo chamado discernimento, né? Porque o homem não precisa... ele só precisa saber se vem de Deus ou não. Então ele não precisa analisar várias fontes, são só duas. E como Jesus nos ensina a avaliar se algo vem de Deus ou não? E ele, em várias passagens da Bíblia, ele diz, mas tem uma que chama muita atenção. E se eu olhar uma árvore que não tem nenhum fruto, eu posso confundir ela com muitas outras. São muito parecidas. Muito parecidas. E eu já me enganei muito. Agora, se eu esperar a época do fruto, eu não vou errar. Que tipo de árvore é aquela? Porque uma árvore não dá laranjas e uvas, né? Ou cada árvore tem o seu fruto específico, né? Então Jesus disse, pelo fruto tu vai conhecer a árvore. Então nessa parábola, nessa figuração, Jesus está dizendo, tu quer conhecer um homem? Tu tem que ver o fruto. O que é o fruto? São as qualidades virtuosas que ele tem ou não tem. Se ele tem as obras da carne, se ele tem a obra do Espírito. Aí você precisa analisar essas duas coisas, como ele vive, como ele é, como ele faz as coisas, como ele fala e como ele pensa. Então você tem que viver com ele um tempo para saber. E lá em Gálatas diz quais são as obras, não é? Da carne, quais são as obras do Espírito, discerne ali o que é de Deus e o que não é de Deus, que no fundo nós até sabemos, mas precisamos às vezes ler para, né, conferir. Uma mente, uma alma que não está educada por Deus, ela se fascina com qualquer coisa ruim. Basta encantar e excitar
as nossas emoções, a nossa mente. A prova disso, pastor, é que assim, a indústria, o mercado da ilusão movimenta bilhões, né, de dólares e reais e qualquer moeda do mundo, não é? Certa vez uma pessoa me trouxe um livro para me ler e disse: aqui tem que ser, isso aqui é de Deus, olha só a inteligência dessa pessoa escrevendo, as palavras rebuscadas, as colocações, os impactos que dá essa redação. Só que eu fui ouvir e aquilo não edificava nada na nossa vida. Aquilo não era de Deus. Pelo contrário, era contra Deus. Mas a inteligência realmente é um dom de Deus, mas como a pessoa usa essa inteligência, ela pode usar como se diz, para o bem, para o mal, para coisas, enfim, que não são de Deus também, mas, né, apesar de ser um dom de Deus, como nós fazemos uso dos nossos dons é que faz a diferença. E a pessoa assim me mostrava o livro e dizia assim: olha essa frase aqui, que coisa mais linda, as palavras. Aí eu perguntei para ela: o que isso aí ajuda você a se aproximar de Deus e ficar feliz e educada e satisfeita? Sim. Aí ela olhou, não soube dizer nada. Sim, porque é muito bom ler livros que nos dizem que nós somos maravilhosos, que nós temos capacidade, que nós podemos conquistar, pensamento positivo. É muito melhor ler isso, né, do que ler a Bíblia que diz: olha aqui, ó, tu é pecador, tu é mau, tu tem um monte de coisa ruim dentro de ti que tem que consertar. Pô, né? Qual é o livro que vai nos agradar mais? Exatamente. Tem gente, por exemplo, que faz da inteligência humana, né, um Deus. Aquela pessoa torna-se um ídolo porque é inteligente. Tem uns que gostam da sofisticação, a sofisticação vira o Deus para ele. É manipulação, como diz na Bíblia, né? Exato. E aí, nós, para discernir o que é de Deus, é tudo aquilo que nos edifica como pessoa de Deus. Se eu sei tratar as pessoas com respeito, se eu sei o meu lugar de servo de Deus, se eu tenho como fonte da minha provisão espiritual, emocional, mental e até material, ser de Deus. Se eu conheço Deus, eu sei respeitar as pessoas e sei amar as pessoas. Então, de que adianta eu ser inteligente e ser um animal bruto, não sabe tratar com ninguém, né? Se acha o cara, né? Então, isso não serve para nada, isso não edifica nada. Mas todos os caras também são mortais, não é? Todos nós somos. E ninguém, a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Mas eu queria assim abrir os olhos para que a gente possa melhorar nossa condição diante de Deus, pedindo discernimento para essas coisas, de não ficar valorizando, endeusando coisas que são naturais e findáveis. Nós temos que realmente adorar o Deus que é eterno, né? Que é o Criador do céu e da terra. É aquele que me criou. Então nós temos que adorar a pessoa certa. Né? Isso é para todas as pessoas, né? Eu gostaria de ainda comentar uma passagem lá de Tiago. Vamos ver se o pastor pode me ajudar a encontrar aqui. Tiago. Aqui... essa palavra ela é extensiva a todas as pessoas, né? Sejam elas humildes ou ricas, humildes no sentido financeiro nesse caso, né? Ou ricas também no sentido financeiro, mas pode ser interpretado também como humildade ou riqueza espiritual. Mas de qualquer forma, diz assim que as circunstâncias terrenas são transitórias, que as pessoas de condição humilde têm que se gloriar na sua dignidade, né? Serem dignos, né? Porque estão numa condição transitória. E os ricos na sua insignificância. E aí, a primeira vez que eu li isso, eu pensei, poxa vida, que pecado, né? Que o rico tem de ser rico né? E o pobre de ser pobre, né? Mas todos são na mesma condição. Então, o humilde que está nessa condição, porque Deus o colocou lá, né? Porque sempre vai ter alguém acima e abaixo de nós, não é, pastor? Então,
tem que ter dignidade, né? E o rico, ele também tem que se gloriar na sua insignificância, porque ao mesmo tempo que a riqueza pode ser uma bênção, ela também pode ser um grande peso, porque a Bíblia diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então toda essa riqueza tem que ser usada para uma causa boa e justa, segundo o que Deus diz, porque as pessoas são insignificantes, né, diante, aqui na Terra, né, nessa sua passagem na Terra. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, né, não é aumentando nem diminuindo pessoas, né, de jeito nenhum, mas meditando nisso aqui, nessa insignificância que nós temos aqui, e nós temos que agradecer a Deus, porque tudo que Deus nos dá é por graça de Deus, pela sua misericórdia, não é por nosso próprio mérito, nem nós vamos levar nada disso. Então, se eu tenho mais coisas, Deus me dá mais coisas, mais eu tenho que agradecer, mais eu tenho que também fazer para Deus, devolver para Deus, retribuir para Deus, né? E as pessoas, né, que talvez não tenham em termos financeiros, mas elas sendo tementes a Deus, Deus as conserva em dignidade, né? Buscando a Deus. Isso eu já falei, acho que no outro programa, eu vi muito isso lá no estado, né, de Alagoas, em Maceió, vendo aquela alegria, a espiritualidade do povo, a pureza e as bênçãos que Deus dá, porque Deus, assim, já vi que Deus não dá tudo para uma pessoa só, né? Deus dá coisas para um que ele não dá para outros. Alguns têm mais poder econômico, outros menos, mas aqueles menos às vezes são muito mais abençoados com paz, alegria, felicidade do que os abonados. Como nós comentamos há pouco a questão aí de muitas pessoas que não possa se ter as duas coisas, né? As bênçãos dos céus e na terra, como é o que Deus quer na verdade, né? Mas as pessoas tem que meditar um pouquinho, assim. Eu comecei a ver coisas diferentes, lendo e pensando sobre o significado disso aqui, que não é só essa palavra restrita, né? A gente começa a enxergar mais quando começa a pedir para Deus nos mostrar o que Ele quer nos dizer com isso, né? Não só levar como uma ofensa, uma cobrança, uma pressão, né? Então, eu acho que o senhor pode explicar melhor. Nesse trecho a gente tem que entender que quando Deus fala que o pobre e o rico, na verdade Deus está falando de elementos subjetivos, né? É do ego, né? Sim. O rico é o orgulhoso, o vaidoso. Sim, porque muitas vezes, é isso que eu quis dizer, muitas vezes essa riqueza nos faz ficar orgulhosos, soberbos, egoístas, né? E aí tu já perde a bênção, né? Então a gente tem que se dar conta que é insignificante para não perder essa bênção quando temos algo mais, quando Deus nos dá um pouquinho mais, não é? Jamais as posses de uma pessoa podem ser usadas, que foram dádivas de Deus, para oprimir os outros, para escarnecer dos outros, para manipular os outros, para se achar superior sobre os outros, né? Isso é uma maneira totalmente errada. Deus abençoa uma pessoa materialmente, a pessoa usa o material para fazer a maldade, né? Fazer com ela própria, né? Tendo soberba e outras tantas coisas ruins aí, né? Nosso programa já está chegando ao final, nossa produção aqui avisa, mas eu ainda vou deixar mais um minutinho aí para o senhor encerrar, porque eu já falei demais hoje, né? Eu me empolgo aqui às vezes um pouquinho e não quero dizer bobagens aqui, então que o senhor possa encerrar, né, o nosso programa hoje. É só completar que tudo que a gente Deus deu condição. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Eu tenho que lembrar desse fato e sempre glorificar Deus em todas as áreas da minha vida, tudo, né? Para mim que eu seja humilde sempre, né? Abastado ou não, mas que eu seja humilde, que eu aceite a condição que Deus me deu e não utilize a minha condição para
contendas ou manipulações ou me achar melhor e maior que os outros. E ao contrário também, né? Por isso diz dignidade, né? Humilde, que seja digno, não seja invejoso, não seja maldoso, enfim, não cometa delitos, né? E eu vejo assim que, olha, nós teríamos que ter quase que mais um programa hoje aqui para conversar sobre tantos fatos que ocorrem aí no nosso mundo e que nos fazem perceber essas coisas, mas nós vamos deixar para a próxima semana, né? Voltamos com você, com o nosso Ver Bem em Cristo. Entre em contato conosco, venha também, né, trazer as suas observações aqui e quem sabe possamos todos crescer juntos aí, né, nessa busca em direção a Deus. Obrigada, Pastor Sérgio, e até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Ver Bem.